Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade. Você sabe do que se trata numerologia? Sabe de onde ela surgiu? Como ela pode influenciar na sua vida? Como os números, sua data de nascimento, seu nome pode influenciar na sua vida? Saiba essa semana na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião da TVC. Então, você sabe que aqui nós falamos de forma leve, laica, com todas as vertentes religiosas, com todos os sistemas de crença, né? Então, aqui todos são bem-vindos. Sempre comigo, como você sabe, Roberto Leão. Olá, Roberto. Bernardo, tudo bem? Tudo bom? Olá, galera reconectada, sejam bem-vindos, que eu sou apenas um espiritualista plural. E hoje nós temos aqui com a gente ele que é advogado, numerólogo sistêmico, terapeuta integrativo, mestre em Reiki, curador quântico e criador do curso Intuição Ativa. Conosco aqui, Bernardo. Pedro Ribeiro, bem-vindo, Pedro. Gratidão. Muito bem-vindo, Pedro. Valeu, Roberto. Gostei do curador quântico. É muito legal, é Funciona? muito interessante, muito. Isso daí dá pano pra manga, Então viu? falaremos de outras oportunidades. Vamos pra gente falar bastante. Dá pra gente falar muito sobre isso daí. São técnicas de cura que às vezes a gente não conhece, mas que são bem efetivas. Mas são humanas. São humanas. São para as pessoas. São para as pessoas. Não é para ciências exatas, nem para moléculas em geral, não. Para O pessoas foco é o mesmo. ser humano. Ser humano, Muito bem, cuidado do tá ser certo. humano. Muito bem, isso é bom. Pedro, como é que foi essa tua caminhada, cara? Assim, você tem um currículo bem bacana. Como foi que adormeceu, não sei nem se adormeceu, mas como é que prevaleceu o curador, o terapeuta, o numerólogo e adormeceu um pouco o advogado? Como foi a tua transição? Como foi que você se encontrou na numerologia, na espiritualidade? É interessante, né? Aparentemente o direito não tem nada a ver com numerologia, né? São até opostos. Porque o direito é muito racional e a numerologia a gente acha que precisa acreditar em muita coisa. Primeira vez que eu tive contato com a numerologia, eu era advogado. Eu fui dar uma carona para uma pessoa e a pessoa me perguntou: qual que é a sua data de nascimento? Eu falei. Aí ela olhou para mim assim, pensou: você é muito intuitivo, né? Eu falei: não. Ela, pois deveria ser, porque a sua numerologia te diz que você é muito intuitivo. Aí eu falei: ah, meu Deus, e agora, né? Então foi a primeira vez que eu tive contato com a numerologia e a pessoa já me deu uma puxada em algo que eu não fazia ideia na minha vida, né? E foi falado mais algumas coisas, bem rapidamente, dentro do meu carro. E eu falei: interessante, gostei disso. Tempos depois, em 2014, eu me mudei para o Chile para estudar e me convidaram para fazer um curso de numerologia. Eu falei: ah, interessante. Coincidência, né? Eu não estou fazendo Ou nada. não, né? Ou não, né? Estou aqui. Eu falei: vou lá. E fui, costumo falar que eu fui brincando. Fui fazer esse curso de numerologia brincando e fiz o curso brincando e comecei a atender brincando e fazia numerologia da família, fazia numerologia dos amigos, fazia numerologia na fila do pão. Foi praticando, né? E comecei a achar engraçado e as pessoas falavam assim: nossa, isso é muito real, isso dá muito certo. Nossa, foi muito assim. Até o dia que eu fiz uma numerologia brincando também com uma pessoa e ela olhou pra minha cara assim, muito séria, e falou assim: você mudou minha vida. Poxa, que bacana. Nossa, nesse dia eu falei assim: eu não brinco mais. A parada é séria, né? É muito sério, é muito sério. Então, a partir daí eu falei assim: numerologia é algo profissional, não é algo para se brincar. Então a numerologia foi o que primeiro te despertou na espiritualidade, porque você é mestre em Reiki, você é terapeuta, né? Curador quântico, a gente vai já falar sobre isso. Isso me despertou até uma luzinha aqui em cima. Mas o primeiro contato com a espiritualidade foi numerologia. Primeiro contato com espiritualidade, Igreja Católica. Você era criado católico. dentro Você da é Igreja católico, Católica. Eu sou católico. Sou católico, minha família é católica, muitos evangélicos. E o meu primeiro contato com a área mística foi com o Reiki. Foi quando eu comecei a entender de energia, que eu podia curar meu corpo, que eu podia harmonizar o meu corpo com a minha própria energia. E que eu conseguiria também harmonizar as outras pessoas através da energia Reiki.
Então o reiki foi o primeiro passo. Falei, nossa, interessante. Eu não imaginei que eu conseguisse me curar. Eu pensei que eu só conseguia curar através da farmácia, através do médico. E quando eu entendo que meu corpo tem energia e que eu consigo usar essa energia para me curar, foi um grande portal de abertura. Né? Abriu o mundo, né? E o reiki, ele vai te abrindo. Depois veio a cura quântica, que eu falei, caramba, é muita coisa, é muita tecnologia, o ser humano é capaz de muita coisa, e eu não sabia. Porque cura para mim, ou você vai para o centro cirúrgico, ou você vai para o hospital, ou você vai para a UPA, ou você vai para a farmácia. E de repente eu descubro que não, existe um mundo de cura por trás disso. Existe cura de várias formas. Existe uma necessidade de cura que não necessariamente é uma doença física, né? Sim, e eu costumo atender incluso médicos. Que legal. Eu atendo médicos que não conseguiram se harmonizar através da medicina convencional. Que remédio já não funciona mais. Então as pessoas estão buscando novas alternativas. Pedro, você falou que seu primeiro contato com a espiritualidade ou com o místico foi com a Igreja Católica, depois reiki. Então a numerologia é algo espiritual, é místico? O que é numerologia? Assim como você falou da cura quântica, ela só trabalha com o número, ela é uma ciência exata, ou ela trabalha com pessoas, ou ela é humana? Olha, a numerologia... Primeiro eu tenho que falar que a numerologia é linda, que eu sou apaixonado, meu corpo vibra quando fala sobre numerologia. Numerologia, ela não tem nenhuma vertente religiosa. Não importa qual que é a sua religião, você pode fazer a sua numerologia. E é uma pergunta que as pessoas fazem assim, é pecado, né, fazer a numerologia? Eu falo, não tem nenhum pecado em você fazer a sua numerologia. Porque a numerologia, ela fala sobre você. É uma forma de você se conhecer mais. Ô Pedro, eu acho que essa visão ainda meio vamos falar ultrapassada, né? Respeitando a opinião de todo mundo, mas eu falo ultrapassada que a gente vai se basear em data, né? Então, talvez isso seja aquele histórico das inquisições, né? Porque ele, na verdade, não só a numerologia, mas a numerologia, a astrologia, todas as pseudociências ou ciências da época que tinham um caráter adivinhatório, de futuro, ou místico de futuro, eles eram meio proibidos da igreja porque elas achavam que o futuro só pertencia a Deus, né? E foi muito dessa época. Mas, cara, isso aí já fazem milhares de anos, né? Sim, então... e eu acho interessante falar, Bernardo, que a numerologia, ela não faz adivinhação nem previsão. A numerologia, ela vai falar sobre quem você é. E aí, quem que eu sou? Quais são meus potenciais? Quais são as minhas debilidades? O que eu faço para ter uma vida melhor? Em nenhum momento eu vou te adivinhar nada. Né? Então, quando as pessoas chegam até mim falando assim, eu quero fazer uma consulta de numerologia, a primeira pergunta que eu faço é o que você está buscando? Sim. Qual que é o seu objetivo com a consulta? Ah, eu quero saber quando eu vou casar. Eu falo, não. Não vai funcionar não é assim, comigo. né? Não é comigo. Agora, se você quiser é saber... Seu noivo, né? É com o seu noivo. Primeira pergunta é essa, já tem um noivo? Não, então tá bem complicado. Resolve o noivo, depois você vem aqui. Primeiro Vai ser o um noivo, pouco mais depois você pergunta complexo, pra né? ele. Então eu falo, numerologia é sobre você. Quem é você? Qual é a sua essência? Quais são as coisas mais reais para você? E quais são os caminhos que vai te levar para a felicidade? Né? Não vou falar assim, você vai encontrar alguém, você vai casar. Não, olha, eu estou vendo uma tendência aqui para você sobre comunicação. Você trabalha com o quê? Trabalho com isso. Já pensou em trabalhar com comunicação? Porque existem vários critérios de comunicação na sua numerologia. Então é um despertar. É a pessoa falar assim, comunicação? Nossa, nunca pensei nisso, mas eu gosto. Né? Então é um abrir possibilidades para que a própria pessoa possa entender e escolher o que ela vai fazer. Entendi. Legal. Mas ela foi associada durante muitos anos à paranormalidade, né? Sobre assuntos de paranormalidade, ciências ocultas, vamos dizer assim, né? Então, a numerologia, cara, é uma ciência exata. Como você disse, ela não é adivinhatória. Mas ela tem um quesinho de ciência oculta, que ela também é estudada por várias escolas de mistério, várias escolas antigas. Por que a galera pensa que a numerologia é uma ciência oculta? E eu falo, gente, não tem nada de ocultismo na numerologia. Eu pego a sua data de nascimento, faço um cálculo, descubro os seus números e vou te contar quais são os seus números. Eu estudei para fazer isso. Eu não adivinho, eu não vou pela intuição, eu não recebo uma entidade para fazer a sua numerologia. É simples, eu olho no papel quais são os seus números e te conto as coisas. O que as pessoas assustam é que a numerologia é tão efetiva,
é tão real, é tão próxima de quem você é, que a pessoa fala assim, não, você está adivinhando alguma coisa. Não, você está lendo alguma coisa, você está recebendo uma mensagem de alguma coisa. Falei, Já aconteceu isso? da sua data de nascimento. Mas não tem nenhuma influência espiritual. Porque, assim, partindo desse pressuposto, qualquer pessoa pode ser um numerólogo. Basta estudar. Qualquer pessoa. Não precisa ter o dom, não precisa ter uma percepção, uma sensibilidade de interpretação. Não, É nenhuma. exato, profundamente exato. Sim. Não é uma ciência profundamente exata, porque o ser humano não é exato. Os números são exatos, mas como eles se manifestam em cada pessoa não é exato. Pai, vou até escrever isso que ele falou, com licença. Vou Né? escrever isso aqui que ele disse aqui. O ser humano não é exato. É, na mesa. o ser humano- Eu que, O Roberto vai ficar eu que feliz deveria disso. escrever, Roberto- porque eu sempre falo isso. O ser humano ele tem uma série de nuances, tem muitas coisas que agregam à vivência humana. E não dá Sim. para exatificar Sim. né, a vivência do ser humano, da pessoa. Pensando nisso, Pedro, por exemplo, eu tenho minha data de nascimento, que eu acho que é a base, eu queria que você me explicasse isso também, qual a base dos cálculos da numerologia, como isso é posto em prática. Tá, Mas eu tenho a minha data de nascimento. sim. E aí na minha data de nascimento tem os números e tal, e tal, e tal. Então, assim, se eu, por exemplo, a minha esposa, quando eu fui ter meu filho, a gente tinha uma data para ter esse filho, mas antecipamos porque a médica precisava viajar, uma coisa que é muito comum hoje em dia, Sim. né? Então, assim, eu condenei meu filho ou eu livrei meu filho por causa dessa data. Quer dizer, a gente tem que ficar muito ligado no momento do nascimento, porque isso pode determinar uma vida inteira. E a questão cultural, as coisas que a gente vai agregando no decorrer da vida, as nossas escolhas, boas, outras ruins, não é isso que nos constrói? É uma construção de tudo. Hum. Como que a gente calcula a numerologia? Né? Primeiro é pela data do seu nascimento. Cada data daquela ali vai te trazer um potencial. Né? O dia te traz um potencial, o mês te traz um potencial, o ano te traz outro potencial. E a soma de tudo traz um quarto, quinto potencial. Né? E através daí a gente vai fazer uma leitura. Então todo mundo que nasceu no mesmo dia é idêntico? Não, em hipótese nenhuma. As pessoas são absolutamente diferentes. Porque cada número tem uma oscilação. Por exemplo, quando a gente fala sobre líder, tem pessoas que nascem para serem líderes e tem uma numerologia de líder. Não quer dizer que todos serão CEOs, ou todos serão empresários, ou todos serão alguma coisa. Tá, mas ele vai dizer o número e vai dizer mais ou menos os talentos, né? Por exemplo, eu nasci no mesmo dia, no mesmo horário que o Roberto, por exemplo. Né? Só que não foi no mesmo ano, né? 20 anos depois. Mas, tô brincando. Tô brincando, Eu nasci Roberto. 20 anos Tô depois, brincando, é Roberto. verdade. Então, nasce no mesmo dia, mesmo mês, mesmo ano, mesmo horário, né? Porque isso acontece todo dia nos hospitais por aí, Sim, né? todos os dias. Então, e como você disse, a numerologia é exata. Sim, Então, exatamente, nós vamos ter tendências dos mesmos talentos, ou dos mesmos desafios com a vida, dos mesmos gaps de competência, vamos dizer assim. vocês podem manifestar de formas absolutamente diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de liderança, liderança é uma atitude, não é um cargo. Uhum. Então a gente vai ver uma pessoa que é um chefe de uma repartição, que não tem nada de líder, ele é um chefe, ele foi colocado lá porque ele é muito inteligente, e você vai ver um estagiário que está lá embaixo, que não tem nenhuma posição, que ele tem uma atitude de líder. Né? Então a pessoa já tem visão, ela já consegue coordenar, ela já consegue falar com pessoas, ela já consegue desenvolver isso porque ela nasceu com isso. Né? E quando a gente fala de pessoas que nasceram no mesmo dia, elas podem manifestar de formas diferentes. Por exemplo, do líder, uma pessoa pode escolher ser professor, porque o professor é um líder, Sim. ele lidera um grupo. Sim. Outra pessoa pode escolher ser empresário, é um líder, ele lidera um grupo. Então existem formas diferentes Mas de o se talento de manifestar liderança o vai ser mesmo igual na talento. numerologia. Então não Sim, é vai aparecer. determinista, na verdade. Não é determinista. Ele fala sobre as suas faculdades, que você tem mais facilidade, enfim, que você vai desenvolver no decorrer da vida, mas como isso vai ser desenvolvido depende do indivíduo. Sim, eu costumo falar o seguinte, Roberto, que você é igual à sua numerologia, menos os seus traumas, mais as suas alegrias e mais as suas decisões. Porque a gente passa por muitas coisas. E às vezes no caminho disso daí, a gente se desvia do qual que era o nosso propósito.
né? Nossa, eu nasci para ser um comunicador. Mas em algum momento da vida alguém falou que eu sou gago, que eu falo mal, que minha voz é feia, que eu não tenho talento. Aí de repente você desvia. Por isso que eu falo que a sua numerologia pode estar te mostrando por um caminho, mas às vezes a sua vida te desvia, né? Então, né? o propósito de um atendimento, que a pessoa vem, eu quero saber da minha numerologia. Eu falo, eu vou te mostrar qual que era o seu caminho real, para ver se você realmente está trilhando aquele caminho real ou se você desviou. E quando a pessoa volta para o caminho que é dela, que é real, ela encontra felicidade e realização. Mas tem coisa muito a ver, inclusive, que a gente está falando agora de algumas religiões acharem como pecado, né? Tem uma frase muito bacana que eu vou ler, porque eu não decorei, que é de Santo Agostinho, onde ele escreveu: os números são a linguagem universal ofertadas por Deus aos humanos como confirmação da verdade, né? Então é um paradoxo, né? Assim, é meio estranho, né? Algumas religiões, inclusive vertentes, né? Como a de Santo Agostinho, né? Acharem pecado, uma vez que foi falado por Santo Agostinho isso. Ele era, inclusive, um grande curioso da numerologia. Sim. Né? Mas por que eu linkei Santo Agostinho com o que você estava falando? Que ele deixa aqui que Deus, que é ofertada por Deus humanos como confirmação da verdade. Sim. E você falou também que a nossa tendência, onde nós vamos ser felizes fazendo, que nós vamos ser felizes fazendo. Então, nós podemos partir então do pressuposto que nós nascemos predeterminados a fazer algo. Aí eu complemento a pergunta: e o nosso livre-arbítrio de fazer ou não fazer algo? Você nasce com uma missão. Todo mundo tem uma missão nesse planeta. Você tem a sua, eu tenho a minha. Quem determina essa missão? Todo mundo está aqui. A sua data de nascimento determina a sua missão nesse planeta. Tá, Mas então ele vem antes. Então a gente pode falar então assim... não foi eu que escolhi essa missão, por exemplo, antes de... eu vou meter aqui uma crença reencarnacionista, tá? Então não foi eu que escolhi enquanto espírito antes de voltar, porque tem algumas vertentes que falam que nós escolhemos nossa missão na Terra antes de voltar. Então não é lá. Quem determina é a minha data de nascimento. Eu acho que a verdade é tão extensa que a gente pode acreditar que foi lá, a gente pode acreditar que foi aqui, a gente pode acreditar que foi Deus, né? Que é Ele que manda em tudo. Sim. E a gente pode acreditar que foi nossos pais que escolheram a nossa data de nascimento. Ou acaso. Ou acaso, né? Qual que é a verdade? Eu acho que não existe nenhuma verdade absoluta. Sim. Então a gente nasce com uma data que a gente pode acreditar que foi Deus que deu, ou que a gente escolheu, ou que foi os nossos pais que deram, mas que essa data de nascimento traça um mapa para você. Ele te dá um roteiro para você. E você pode segui-lo ou não. Você pode olhar para a sua numerologia e falar assim: não, eu não quero fazer isso. E você tem total livre-arbítrio para fazer isso. Assim como milhares de pessoas fazem. Estão totalmente desconectadas da sua própria numerologia. Mas isso é um link para a infelicidade, quer dizer, você não agir conforme com as suas tendências naturais. É um dos motivos para as pessoas serem felizes? Eu acredito que sim, que quando você se desconecta da sua numerologia, e quando eu falo sua numerologia, eu estou falando de você, porque a sua numerologia tá em você. Quando você se desconecta dela, a possibilidade de você ser infeliz é muito grande. É muito grande. Por exemplo, tem pessoas que são muito comunicativas, muito expressivas, que gostam de muita dinâmica. Essa pessoa vai lá e presta um concurso público que tem que ficar sentado digitando o dia inteiro. Não, eu prestei um concurso público, estou ganhando muito dinheiro e estou feliz com isso. Mas a energia dessa pessoa vai baixando. Lá para baixo, né? Vai baixando, vai baixando. Você pergunta ela assim: você é feliz? Sou. Eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho. Então a pessoa esquece que ela tinha um talento. Esquece que ela tinha algo maior dentro dela, né? E isso acontece o tempo inteiro, o tempo inteiro. E às vezes também até por traumas, como você falou, né? As pessoas são convencidas de que não são capazes, isso acontece muito. Sim. E acabam não desenvolvendo. Já aconteceu de alguém chegar para uma consulta que chama, uma terapia, uma consulta com você, extremamente infeliz e por causa da numerologia mudar realmente a vida? Você tem casos que as pessoas realmente mudaram o padrão e conseguiram ser felizes? Muitos casos. Muitos casos. Que coisa simples. É muito simples, muito simples. Como eu estudo numerologia tem muito tempo, eu acho simples, mas só que a pessoa não consegue ver.
tem uma moça que veio falar comigo, que estava com a vida horrível, que já não tinha mais perspectiva de nada, que já estava tipo assim, olha, se não resolver, eu tô fora dessa, não quero mais. E eu olhei para a numerologia dela e falei assim, o que você faz? Ela falou, faço isso. Eu falei, tá, você já pensou em colocar mais movimento na sua vida? Ela, não, por quê? Eu falei, porque a sua numerologia é totalmente dinâmica. Você é uma pessoa dinâmica e hoje você faz um trabalho totalmente burocrático. E você escolheu fazer esse seu trabalho porque você é autônoma. Então você, como autônoma, você pode mudar de trabalho. Falei para ela, eu não mando na sua vida, mas eu posso te dar algumas sugestões, tá? Delega essa burocracia para alguém e vai fazer as coisas mais dinâmicas. Vai correr atrás de coisas que você quer, dos seus sonhos. Essa pessoa respira. É isso que eu não gosto do meu trabalho, né? E pela numerologia dela, eu tô falando assim, cara, você é totalmente dinâmica. Como que você senta e passa um dia inteiro sentada? Isso acaba com você, acaba com a sua alegria. É muito uma ferramenta de autoconhecimento também, né, Pedro? Sim, completamente. Numerologia Então, fala de você. Você se autoconhecendo, você consegue interagir melhor com o mundo que te cerca, com as pessoas, com seus talentos, né? Mas estamos falando, a gente falou com o Eduardo Barbezan, que é um astrólogo fantástico, inclusive. Se você perdeu se você perdeu a entrevista com o Eduardo Barbezan, tá? Vai lá no nosso canal do YouTube, Astrologia e o Caminho Cósmico com o Eduardo Barbezan, tá? Que você vai ficar, o papo foi fantástico. E não deixe de se inscrever, ativar o sininho, curtir, convidar os amigos, vamos fazer junto esse portal aberto para a gente falar sobre a espiritualidade. Então, quando a gente falou com ele, ele tem falas muito semelhantes com as suas, né? E ele também se baseia, a astrologia também se baseia na data do nascimento, no horário do nascimento. Podemos dizer, então, que são ciências co-irmãs? Eu falo que elas são primas. De primeiro grau. De primeiro grau. E é muito engraçado que não é raro a pessoa fazer o mapa astral e vir fazer a numerologia. Não é raro. É comum, a pessoa faz o mapa astral e fala assim, não, eu ainda estou duvidando. Ainda quero fazer uma numerologia. E bate Aí certinho? eu faço a numerologia, a pessoa fala assim, você me falou exatamente a mesma coisa. Aí eu falei, eu vou te explicar por quê. Ela, por quê? Falei, porque nós estamos falando de você. Né? Então, a astrologia traz informações e tem uma leitura, e a numerologia traz informações e tem uma leitura. Só que a leitura, quando você finaliza ela... Quando você reconecta... É a mesma coisa. Nós estamos falando do ser humano. Pedro, a gente falou sobre data de nascimento, que é a base da astrologia. Você falou sobre data de nascimento como base da numerologia. E nome. Aqueles artistas que mudam o nome por causa da numerologia. Pessoas que mudam o nome também radicalmente por causa dos números. Então, a numerologia, ela não só lida com a data de nascimento, mas também lida com o nome? Sim. Numerologia. Isso é a numerologia pitagórica, né? É bem pitagórico isso, né? Pitágoras estudava essa numerologia através do nome das pessoas, né? Ele dizia que o nome influenciava a personalidade que você ia ter, que você tem, né? O que é que você acha disso? E mudar esse nome, né? Tá. Vai ajudar? Qual que é a minha... qual que é o meu posicionamento? Eu tenho um posicionamento bem firme a respeito disso. Né? A pessoa quer mudar o nome antes de saber quem é. Eu falo, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Você sabe quem você é? Você sabe qual que é a sua numerologia? Você sabe usar a sua numerologia? Você coloca a sua numerologia em prática? Não quero saber disso aí não. Eu quero um nome artístico para eu ganhar muito dinheiro. Eu falo, não me procura. Eu tô fora. Porque o primeiro passo é você se conhecer. Se você não sabe quem você é, o que você faz, quais são os seus talentos, quais são as possibilidades, quais são as debilidades, o que adianta eu te dar um nome que está totalmente alinhado se você não está alinhado com você? Então, na minha visão, o primeiro passo é você se alinhar com você mesmo. O segundo passo, em um outro momento, é você fazer um alinhamento de nome. Tá? O alinhamento de nome se for necessário, existe, na verdade. sim. E eu sempre falo, é necessário? Mas aí, Pedro, tem várias pessoas que mudam de nome, porque tem aqueles nomes que não gostam de nascença, o pai dá um nome que ela não gosta muito. Quando ela muda esse nome, efetivamente muda esse nome, se comporta e absorve esse nome para si, né? Ela acaba influenciando na numerologia dela, no futuro dela, mas você responde já,
porque nós vamos para o comercial. Não sai daí, estamos hoje com Pedro Ribeiro, um papo fantástico, falando sobre numerologia. Não sai daí, você está na Reconnect. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Lembramos que se você perdeu o primeiro bloco desse programa, que está fantástico inclusive, ou qualquer programa anterior, você pode olhar aqui nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil, tá? Também do nosso podcast, que é Reconnecast. Você pode ouvir o áudio dessas e de todas as outras entrevistas em qualquer plataforma de streaming preferida sua, seja Spotify, seja Deezer, tá? Nos acompanhe nas redes sociais também. A gente sempre está colocando Você Sabia, com fatos bem bacanas, sobre os papos que a gente fala aqui com os nossos convidados, tá? Então não deixe de participar também, sua opinião é sempre muito bem-vinda. Não esquece, se você está vendo a gente no YouTube, ou se você for ver a gente no YouTube, que eu aconselho, se você viu, veja de novo no YouTube. Não esquece de dar um like, acionar o sininho, se inscrever no canal, para ser avisado dos novos vídeos, tá? Então, aqui com a gente hoje, Pedro Ribeiro, falando sobre numerologia. O papo tá fantástico. Então, Pedro, antes da gente ir pro intervalo, eu te perguntei, né? Muitas pessoas mudam os nomes porque não estão satisfeitas com o nome de batismo, né? Então, ela não tem nenhuma intenção a priori de ter sorte ou de mudar o seu destino, né, ao fazer isso, né? Porque estão satisfeitos realmente com o nome. Mas essa pequena atitude, ela influencia no destino da pessoa, influencia em quem ela é? Influencia muito mais na vibração que ela vai carregar. Assim como os números têm uma vibração, as letras também têm uma vibração. Uhum. Então, se você chama Bernardo e de repente você coloca João Bernardo, vai mudar. Porque você acrescenta um nome e vai acrescentar uma nova energia no seu nome. Então, mudança de nome muda também a energia, não quem você é, porque você vai mudar só uma parte. Você vai mudar o seu nome. A sua data de nascimento, ela não altera, né? Então, as coisas que você tem, as capacidades, os potenciais, as debilidades, elas não alteram. O seu nome vai somar, né? Seria uma vibração, Pedro? O seu nome é a forma que você vibra? Sim, é a forma com que você vibra e tem muita diferença se você chama uma pessoa de Bernardo, de Bernardinho, se você chama uma pessoa de B, né? Então, tem muita diferença. Por isso que tem gente que fala assim, não, me chama pelo meu nome, não me chama pelo meu apelido, porque aquele nome tem uma força, né? É diferente você me chamar de Pedro, você me chamar de P, ou você me chamar de PP. Não, pera. Pedrinho, né? Me chama pelo meu Pedrinho. nome, porque o meu nome tem a minha vibração, o meu Legal. nome tem a minha energia. Isso influencia em você, por exemplo, se eu te chamar por um apelido qualquer, Washington, e você ouvindo esse nome, isso vai te influenciar? Sim, porque o nome vibra e quando você repete essa vibração, ela começa a influenciar na sua vida. Assim como as orações. As orações também vibram. O nome Jesus também vibra. O Então, mantra também. É um né? mantra. Então, seu nome é o seu mantra pessoal. Até também pelo inconsciente coletivo, né? Então o próprio inconsciente coletivo forma um egrégora daquele nome, né? Você fala Jesus, o ambiente já Vibra, já vibra totalmente diferente, né? Sim. Já que a gente está falando de energia, o mundo místico esotérico tem falado ainda mais, sempre falou, mas tem falado ainda mais sobre os portais. Sim. Portal 1111, Portal 2020, Portal 1010. E né? é interessante falar que eu fui a uma palestra do Pedro, lá no Mundo AK, que você estava falando sobre o 1111, né? Achei bem Isso. interessante, foi rápido, né? Foi uma pincelada que não dava para se aprofundar muito até pelo tempo, mas foi muito bacana. Qual a importância, fala um pouquinho para a gente também, como você falou lá na palestra, dos portais, o que eles impactam na nossa vida. Porque parece uma soma de muitos fatores. Eu tenho a minha data de nascimento, eu tenho o meu nome, né, o meu Roberto, o meu apelido dele, Pedro. Eu falei que o apelido poderia ser Washington, eu tô querendo entender qual a relação que eu fiz, mas enfim. Mas assim, tudo influencia muito, né? É um pouco complexo. Ainda vem essa do portal. É uma influência na minha vida ou uma oportunidade que eu tenho de alcançar alguma coisa ou de mudar alguma coisa? Como é que esse funciona na portal, né? prática? Tá. Primeiro, quando você coloca assim,
parece que é tudo muito confuso. Nossa, tem minha data de nascimento, tem meu nome, tem a energia do ano, tem meu ciclo pessoal, tem o portal. Ai meu Deus, ai meu Deus. Não, tá tudo acontecendo e sempre aconteceu a vida inteira. Então, você fala de portal, também tem questão planetária, né? Se influencia. Sim. Então, assim, as pessoas às vezes começam a conhecer isso e se preocupam muito, tipo assim, ai meu Deus, e se eu não descobrir esse portal, o que eu faço? Eu vou morrer? Não, calma. Gente, está acontecendo o tempo inteiro. Os portais são momentos mais propícios para você fazer uma mudança na sua vida. E a gente tem os portais que são pequenininhos, que duram 1 minuto, e a gente tem os portais que duram 1 dia, e a gente tem os portais que duram 1 ano, né? Por exemplo, as pessoas veem muito horas repetidas, né? 10 e 10, 11 e 11, 12 e 12. Cada hora repetida tem um significado específico, né? As pessoas podem olhar na internet, que não vai dar tempo da gente passar todos os números repetidos nos horários. Quando você vê um número repetido, seja no relógio, seja numa placa, seja num número, você está passando por um lugar e te chama a atenção aquele número. Por quê? Por que esse número me chamou a atenção? A gente vê na numerologia que isso é sempre um recado, é sempre um ei, você não está prestando atenção em algo, preste atenção em algo, né? E são possibilidades. Por exemplo, o portal 1111. O portal 1111, eu acho que mundialmente ele deve ser o mais famoso de todos, porque o número 11 é um número muito espiritual, é um número muito elevado. E quando a gente soma o dia 11 do mês 11, isso se potencializa. Então é uma possibilidade muito grande de transformarmos conscientemente as nossas vidas, né? Aí quem não sabia disso vai vivenciar a energia daquele portal da mesma forma, com um pouco menos de consciência. Talvez a pessoa vai sentir essa mudança com mais tempo, né? Não vai ser no dia, não vai ser na semana, vai ser um pouco depois. E quem está mais consciente, quem sabe daquele portal, quem sabe o que fazer naquele portal, quem esteve lá no Mundo Acar participando de uma vivência, consegue um despertar maior. Tá, mas o que é esse portal? O que são, Pedro? O que são os portais? 1111, o que isso significa? Como é que é uma simbologia portal? Realmente ele é um portal? Ele é um portal. Portal, se a gente fosse diminuindo, é uma porta. É um local de passagem. É um local de transição. E as datas também traz essa possibilidade de transição, de passagem, né? Então, por exemplo, portal 1111 era o momento de você abandonar coisas antigas para se abrir para o novo, para elevar a sua vida, né? Deixar tudo que for obsoleto para trás e avançar. Quando você olha aquele dia com toda a consciência de que ele é um momento de passar, de transitar, mas transitar com uma consciência, você consegue melhorar a sua vida quando você usa bem usada a energia desse portal. Tá? Então são momentos de tomada de consciência. São oportunidades, né? São grandes oportunidades. Qual o próximo portal que a gente vai ter? Médio para grande? Agora a gente está em 2020. Portais importantes são o 44, né? Porque 2020 é um ano 4, né? Então os portais 4 serão bem importantes. Então 4 do 4 vai ser um portal bem forte para esse ano, tá? Como é que a gente aproveita esse portal, Pedro? Tá, ano de 2020 é energia 4. O 4 é muito ligado à estrutura, é muito ligado ao pé no chão. Então é um ano de você trazer para você as suas responsabilidades. Responsabilidade com o seu corpo, responsabilidade com a sua mente, responsabilidade com as suas emoções e a sua responsabilidade espiritual. Então, tanto em todos os níveis, a palavra-chave, a frase que resume é: coloque o pé no chão. 2020 não é um ano de oba-oba. 2020 é um ano de você colocar o pé no chão e falar assim: e aí? Como estou? Minha saúde está em dias? Minha mente, minhas emoções, meu lado espiritual está em dias? Então 2020 é um ano sério. É um ano que não se brinca. É um ano para a gente levar a vida bem a sério. Acabou a brincadeira, né? Acabou a brincadeira. Porque todo mundo brincou nos outros anos. Agora, ei, vamos colocar tudo em dias? Vamos organizar tudo antes de avançar? Pô, legal. E vamos falar sobre numerologia kármica.
estava lendo que a numerologia kármica é uma numerologia que, através dos números, ela aponta alguns karmas que você está carregando nessa vida de vidas passadas, né? O que é que o numerólogo Pedro pode me dizer sobre isso? Realmente é possível se identificar nos números alguns karmas das vidas passadas? Bernardo, quando se fala de numerologia kármica, não é minha especialidade. Eu não costumo trabalhar com numerologia kármica, porque eu entendo que o que é importante é o agora. Sim. Né? Tem um amigo meu que ele fala assim, se existir vida passada e próximas vidas, não importa, porque a mais importante é a que você vive hoje. Porque você não consegue fazer nada no seu passado e nem você consegue determinar o seu futuro. Então hoje é o mais importante. E a forma com que eu trabalho no hoje. O que você faz hoje. Já recebi pessoas traumatizadas com isso. Tá? Pessoas que chegam e falam assim, eu estou destinado a ser infeliz, a minha vida é uma bagunça porque eu tenho karmas, minha vida é ruim por causa disso e por causa daquilo. Eu falo, de onde que saiu tudo isso? Com esses decretos todos vai ser verdade, né? Alguém me falou isso, que eu tenho muitos karmas, que eu fiz muitas coisas negativas e que essa minha vida é totalmente ruim. Eu falei, me fala sua data de nascimento. Ela falou, eu falei, então, não vejo bastante coisas negativas no seu presente, não. Tá? Então, da forma com que eu trabalho, da forma com que eu conduzo uma sessão de numerologia, eu estou focado muito na sua vida atual, no seu presente. Os karmas eu deixo para quem é especialista. Tá, mas aí você falou uma coisa bacana. Você vai lá fazer a gente fez essa pergunta pra astrologia também, né? Pro Barbezan. Pro Barbezan. Você tem que dizer, ou é ético dizer tudo que você vê na numerologia? Por exemplo, se você vê um número que não é muito legal, que o cara, rapaz, isso aqui vai pegar. É ético dizer tudo? Ou é ético não dizer alguma coisa? Eu acho que é assim, eu faço consultas muito personalizadas. O que você procura no momento, o que você quer no momento, né? Não, agora é trabalho, agora é isso, agora é aquilo. Se tiver algo muito negativo, eu tento ser humano para falar sobre isso. E sim, existem numerologias que são mais difíceis. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Tem número ruim, você vai ser um fracassado. Tem isso, não? Não, de falar que a pessoa vai ser... Você faz a ação e fala, rapaz. Eu queria aí o cara fala assim, não, tu só não encosta em mim muito, com essa numerologia não é bom você... Tá, funciona assim. Tem alguns números que são mais fortes. Quando a gente fala números mais fortes, são números mais difíceis de se lidar. Né? Então, quando aparece muito desses números na numerologia de uma pessoa, eu dou uma olhada e falo, eu vou ter que ter cuidado para falar para essa pessoa que ela é difícil, que ela é uma pessoa que ela tem que tomar cuidado com determinadas coisas. Mas bate com signo também, isso? Eu sei que não é seu campo, né? Mas bate também, assim, esses números, essas características pessoais que os números nos dizem. Quando você vai, cara, qual é o teu signo? Bate mais ou menos com a característica daquilo ali ou tem uma divergênciazinha? Tem uma divergência. Tem uma divergência, Tem né? uma divergência. Algumas coisas sim, e eu preciso fazer uma distinção muito clara aqui. Quando as pessoas me perguntam assim, Pedro, você acredita em signo? Eu falei, qual? Depende. Se for do jornal, não. Né? Não. Se for libriano, acredite sempre que é sucesso. Porque é o seguinte, não sou astrólogo, mas do pouco que eu conheço de astrologia, para você falar sobre uma pessoa, você tem que saber qual que é o signo, qual que é o ascendente, qual que é a lua, qual que é o meio do céu. Aí sim você está falando daquela pessoa. Agora, quando a pessoa fala assim, sou geminiano, e você já, você é isso. Não, calma. Existem geminianos que são nascidos em maio, e existem geminianos que são nascidos em junho. E para a numerologia são completamente diferentes. Né? Quem nasce em maio é completamente diferente de quem nasce em junho. Né? Então, algumas características da astrologia batem com a numerologia, só que a numerologia não coloca no mesmo balaio quem nasce em maio e quem nasce em junho. Eles se separam. Seria correto, Pedro, só para eu compreender, dizer que as técnicas separadas, nenhuma pode ser uma definitiva. Tipo assim,
A astrologia não lhe define, a numerologia não lhe define. Elas somam, elas dão direcionamento. Mas não definem uma pessoa. Assim, eu só vou trabalhar com numerologia e minha vida vai ser definida por aquilo. Ela me dá um direcionamento, mas não lhe define. É correto afirmar isso? Sim, é correto. O ser humano é muito complexo. É muito complexo. Se eu te falar agora você fez a alegria do Roberto. A alegria do Roberto. É uma discussão interminável. Óbvio entre a gente. O ser humano é um mundo. Cada ser humano é um mundo. Agora, se olha eu a te felicidade, falar... olha o sorriso maroto do Roberto. Isso é uma maçã, Roberto, não é um coração. Se eu te falar que através da sua data de... desculpa. Que tu fez uma maçã, isso aqui é uma maçã. Uma maçã. Tem um coração. Receba de todo o coração minha maçã. Então, assim, o ser humano tem muitas características. Lembra que eu falei que você é sua numerologia, mais seus traumas, mais as suas alegrias, mais as suas decisões? Cara, aí tem um mundo. Tem um mundo aí. Porque você nasce de uma forma, aí você tem traumas, aí de repente você tem algumas alegrias que somam na sua vida. O próprio contexto social também que influencia decisões, profundamente. Né? Então, assim, o ser humano é muito complexo. Né? Então, a numerologia não consegue falar assim, aqui, ó, tá escrito aqui que o Roberto gosta de laranja. Não tá escrito aqui. Porque pode ser que a família dele goste ou não de laranja. E ele goste ou não de laranja. Né? Então, o ser humano não se explica. Até hoje eu não conheço nenhuma ciência que consegue explicar o ser humano integralmente. As ciências explicam partes do ser humano. Por isso que existe a medicina, as terapias integrativas, a cura quântica, os terapeutas, os psicólogos, todos eles são necessários. Trabalhando para um bem comum, né? Que se completam, né? Agregam as pessoas, não se anulam, né? Eles se completam. Eu sou mestre em Reiki e sou curador quântico. Eu vou ao médico, porque tem coisas que nem o Reiki nem a cura quântica fazem por mim. O médico precisa fazer. E tem coisas que a medicina não faz, que as terapias integrativas têm que fazer. Então elas se complementam. Elas não precisam brigar. Você precisa ir no médico, você tem que ir no médico, você tem que ir no médico. Vai no médico e vê o que é. Se o médico não resolveu, vai por um caminho alternativo. Ou pode ser os dois também. Vamos tratar o corpo com o médico, vamos tratar o espiritual com alguma técnica, vamos se equilibrar em todos os fatores, né? Em todas as nuances. Numerologia tântrica. Aí é bacana. A gente perguntou isso pro Tio Love, nosso querido Amarup. Né? Porque a ideia do tântrico, para mim, seria numerologia tântrica. 69, tem alguns números. 11, né? Um atrás do outro. Os números 69, 67. Seria mais ou menos isso. Mas não, né? Não, foi uma numerologia trazida da Índia, né? Que ela também visa a harmonização, né? Apesar, até o Amarup explicou pra gente, né? Que tântrico foi muito linkado à massagem tântrica, uma coisa mais exótica, mas por conta mais da nossa mente ocidental, que poluída, né? Mas como é que funciona essa numerologia tântrica? Você sabe nos explanar? Quais são as numerologias mais populares? E tem como separar um pouquinho? Tem separação entre elas? Sim. Existem vários ramos de numerologia. Eu sou especialista em numerologia sistêmica. Legal. Numerologia sistêmica está muito relacionada às terapias integrativas, a entender o ser humano como um todo, vamos harmonizar esse ser humano, vamos deixar esse ser humano mais feliz e realizado. O objetivo da numerologia sistêmica é esse, felicidade e realização. Legal. Que é quando você se encontra, facilmente você encontra felicidade e realização. E existem outras vertentes de numerologia e todas elas são lindas. Eu não condeno nenhuma vertente de numerologia, longe de mim, o conhecimento está aí para se somar, né? Numerologia tântrica é algo que não é tão falado, que não é tão conhecido, mas é extremamente interessante. Hoje em dia, o que é mais comum, o que é mais conhecido no Brasil é a numerologia sistêmica, numerologia pitagórica e a numerologia cabalística, tá? Legal. Elas têm pontos em comum e têm pontos que as distinguem. Tá, alguma delas me dá o número da Mega Sena? Se puder, eu agradeço. Vamos mexer com o número. Então, gente, presta atenção aqui que eu vou revelar os números da Mega Sena. Olha aí, depois dos comerciais, tô brincando, não vai ter mais comercial.
Não, mas a numerologia, ela te determina o número de sorte? Existe essa de número de sorte? Existe essa de... mas tem os números que tem mais probabilidade de cair, né? Fora a matemática. Alguns matemáticos na internet que falam sobre probabilidades. Mas em relação à numerologia, como a gente está falando aqui, dá para falar o número da Mega Sena ou não dá? Alguém já te pediu? Não dá pra falar o número da Mega Sena. Se desse, não estaria aqui, provavelmente. Né? Estaria lá em Cancún, né? Com o meu iate, muito bem tranquilo. Não dá, gente. Aí a gente vê que as pessoas confundem o que é numerologia. Acha que numerologia é aquela questão de adivinhação, né? De que não, o numerólogo tem a capacidade de adivinhar os números da Mega Sena. O cara é numerólogo, ele não adivinha os números da Mega Sena, ele não é um bom numerólogo. E não, gente, numerólogo não adivinha os números da Mega Sena. Não tem nenhum livro de numerologia, nenhum curso de numerologia que ensina a adivinhar os números da Mega Sena. Então, se a pessoa se denomina numerólogo e fala que adivinha os números da Mega Sena, aí tem. Tem alguma coisa errada. Não, mas realmente não faz sentido. Tem alguma coisa Porque errada. você passou o programa inteiro, o nosso bate-papo inteiro, falando que numerologia facilita a sua vida, lhe dá um direcionamento, mostra que caminho tomar, o que é mais seu, o que é que você tem mais tendência, etc. E não falando no momento que prevê um futuro, né? Então não é bem isso. Falar em ele estava vendo, ele deu uma analisada na numerologia minha e do Roberto aí. Foi, muito bem. Então vamos lá ver o que é que deu. Se for ruim, fique à vontade para esconder, tô brincando. Se for Pode ruim, falar. não fale agora, né? Tá, ele botou aqui Nós demos a data de nascimento. Nós demos a data de nascimento, né? Não precisou do horário do nascimento. Não, para numerologia o horário não é importante. Para astrologia o horário é mais importante. Sim. Tá. Aí qual foi o resultado que deu aí da numerologia? Foi bem interessante que vocês dois têm muita coisa em comum, né? Tanto é que a coisa é super fluida, o bate-papo é super fluido. Teve algum momento aqui que eu esqueci que a gente estava gravando. Ai, que coisa boa, isso é muito bom. Eu esqueci que estava gravando. Aí que a coisa funciona, a gente esquece sempre. Porque tem tanta sintonia, tem tanta Se sintonia. não fosse a nossa produtora Elisa aqui, a gente ia esquecer que estava aqui. Foi, tá gravando. Você está falando aí que pode falar besteira. E uma das coisas que eu achei mais interessante é que vocês dois têm a missão de vida igual. Eu falei, calma aí, deixa eu refazer os cálculos. Deve ter... Sim, eles têm missão de vida igual. Os dois têm missão de vida 3. O 3 é considerado um número que tem muita sorte. É aquele número que consegue muita coisa, é um número que tem uma alegria, uma energia muito alta. É um número que está ligado ao quê? Comunicação. É um número que as pessoas falam, as pessoas querem se expressar, as pessoas que não têm vergonha de falar. É aquelas pessoas que têm a fala muito solta, né? E o 3, ele é considerado aquilo que consegue tudo o que deseja. Então, o desejo do 3 é muito forte. Essa capacidade de atrair para ele as coisas é muito forte. E outro ponto em comum que vocês têm é o número 9. Em lugares diferentes, mas vocês têm o número 9 em comum. E o número 9 é aquela pessoa que tem um coraçãozão desse tamanho, é uma pessoa que é extremamente amorosa, que cuida do próximo, que está sempre olhando para o próximo, que quer salvar todo mundo, que quer ajudar todo mundo. Até me emocionei aqui, mas é verdade. Não, é verdade. E o 9, Roberto, tem um problema. Aí. Não, então pronto. Não, agora a gente vai falar. Não, peraí, sem problemas. Tô brincando, Pedro. Fala. O grande problema do 9 é ele cair no erro de querer fazer tudo para todo mundo. O 9 tem essa facilidade de, por querer ajudar, por ter um coração muito grande, ele faz tudo por todo mundo e ele se esquece de si mesmo. Então, muitas vezes a gente encontra um 9 que está sobrecarregado, está extremamente cansado, porque ele está socorrendo todo mundo que não precisa. E esquecendo de si. Muito bacana. Isso aí, gente, foi mais para vocês verem como a numerologia tá alinhada, funciona. Alinhada, muito bacana. A gente estava conversando aqui. Bernardo, só para deixar claro, a gente falou no começo que falaríamos sobre cura quântica. Ele falou um pouco sobre a questão da cura quântica, de como a ciência auxiliar. Para voltar. Mas fica o convite. Fica o convite, já está convidado para voltar a falar sobre cura quântica. Quero aproveitar e agradecer muito o Mundacá, que é um super centro
de cursos e atendimentos em Fortaleza. Aqui vai estar os contatos do Mundacá, o endereço do Mundacá, onde inclusive o Pedro atende lá no Mundacá, né? É um super local que tem muitos terapeutas competentíssimos. Né? Estrutura maravilhosa. Estrutura maravilhosa. Então, quero agradecer muito a indicação, quero agradecer muito a disponibilidade do Mundacá em estar ajudando aqui esse nosso bate-papo, esse nosso programa. Né? Pedro, muito obrigado. Acabou o nosso tempo. Acabou. Muito obrigado, Pedro. Já. A gente vai continuar conversando aqui, né? A gente vai ficar enquanto não nos tirarem daqui, a gente continua conversando. Vamos começar a apagar as luzes aqui e a gente vai continuar conversando. Pedro, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Gratidão. Tá? Aqui vai ficar o telefone e os contatos do Pedro. Tá? Vão ficar aqui os contatos do Pedro, caso você queira entrar em contato com ele. Também vão ficar o do Mundacá, que ele atende lá no Mundacá. Roberto, nos reconectamos? Nos reconectamos. Muito obrigado. Certamente. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Reconect Brasil, no nosso portal, também no nosso canal super bacana no YouTube, onde você curte esses e os programas anteriores, no Reconect Brasil também, no YouTube. Caso você queira ouvir o áudio dessa e das demais entrevistas, em qualquer parte do mundo, em qualquer plataforma de streaming preferida sua, Spotify, Deezer, Reconecast. Tá? Só você colocar na busca Reconecast, que você encontra, é o único que tem lá, você ouve o áudio de todas essas e outras entrevistas. Muito obrigado que você esteve com a gente até agora, muito obrigado e até a próxima, Roberto, até a próxima, Pedro, até a próxima, pessoal.